Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. Eu sou o pastor Euclides, do Ministério Apostólico Chama no Altar. E hoje, mais uma vez, pela graça de Deus que Ele nos concede, nós estamos aqui para fazermos esta live e meditarmos numa palavra para o nosso conforto, para o conforto aos nossos corações e a todos os nossos irmãos. Eu quero agora fazer uma oração juntamente com todos que nos assistem para podermos iniciarmos a meditação na palavra de hoje. Bendito e eterno Pai que habita nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti nesta hora, pedimos perdão pelos nossos pecados e Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de vida, do fôlego da vida, do alimento, do vestido e do calçado. Pai Celestial, que eu diminua e que o Senhor cresça, que tudo que eu venha falar nesta hora, meditando na Tua palavra, seja para o Teu engrandecimento e o nosso fortalecimento através da Tua palavra. Abençoa os nossos irmãos que estão do outro lado nos assistindo. Eu peço uma bênção especial na vida de cada um dos meus irmãos, das suas famílias, da sua descendência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, o assunto que nós temos hoje para meditarmos diz respeito à natureza adâmica, porque algumas pessoas, alguns teólogos, eu já ouvi alguns pregadores dizendo que a natureza adâmica ela foi morta, ela foi aniquilada na cruz com Cristo. Então nós vamos meditar nesta palavra. Ela serve para a edificação do nosso espírito, para o nosso relacionamento com Deus. Porque as passagens que nós vamos ler, todas elas estão no livro do Novo Testamento, no Novo Testamento da Bíblia. E a primeira passagem que nós vamos começar a meditar, nós vamos meditar várias passagens, principalmente as passagens de Paulo, as cartas de Paulo, as igrejas que ele escreveu na época. Mas nós vamos começar com o livro de Mateus, no capítulo 5, o versículo é o 17. Você que está com a sua Bíblia aí na mão, você que está com a Bíblia no seu celular, pode pegar, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 5 e o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém? Glória a Deus. Quem estava dizendo isso? Jesus de Nazaré, nos dias em que ele esteve entre nós. Jesus de Nazaré, nos dias em que ele cumpria ou fazia o cumprimento desta lei. Amém? Agora, quando ele vai à cruz, ele diz: está consumado. Consumado o quê? O que é que estava consumado?
pronto, perfeito, o que ele veio cumprir. Isto que ele estava dizendo está consumado. Porque o que ele veio fazer, o que ele veio cumprir, foi cumprir os mandamentos de Deus, resgatar o homem do pecado, corrigir aquilo que o homem tinha feito no início da criação. Olha o que diz Romanos, no capítulo 10 e o versículo 4. Você pode só acompanhar agora e quiser anotar para ler depois. Olha o que diz no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque o fim da lei, eu pergunto, é o fim de quem? Da lei ou continua? É Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Olha só então o que diz. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão e meu amado, se você crê em Jesus, você está justificado pela graça de Cristo. Porque você tem que crer e obedecer. Significa que, enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, ele era o cumprimento da lei. Enquanto o nosso Salvador estava em forma humana, estava nesta carne que eu e você temos hoje, ele estava vivo, ele era o cumprimento da lei. Ele tinha que cumprir a lei, né? Agora, o Cristo ressuscitado, quando ele ressuscita, o Cristo ressuscitado, ele ressuscita, então a lei acabou. A lei acabou. E é o que está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, sim ou não? Sim. Então o que é que aconteceu? Então o que foi que aconteceu? O diabo aniquilado na cruz, quem era? O diabo aniquilado na cruz, quem era? A lei de Moisés. Não é isso? Não era isso que os judeus, que o povo hebreu cumpria naquela época? A lei de Moisés? Então Jesus veio e fez cumprir e aniquilou esta lei. O que ele veio cumprir? Cumpriu a lei de Moisés. A lei, o que é que foi aniquilado na cruz? Acabou o que é? É o diabo. Porque a lei é o diabo. Por isso que, dependendo da tradução, ela vai dizer que o diabo foi aniquilado na cruz. Isso não quer dizer que é o diabo, aquele que as pessoas dizem que tem chifre, que tem rabo. Não. O diabo, ele não é um ser. O diabo é um adjetivo. É uma ideia contrária. Está entendendo? É uma ideia contrária. É uma ideia contrária à lei. Era contrária, e a lei, ela era contrária o quê? A nós. Amém? Paulo pregou isso aos Colossenses. Quer ver? Colossenses capítulo 2, versículo 13. Lá diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos dei vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Amém? Glória a Deus. O que ele está dizendo aqui? Que ele deu vida a todos juntamente com ele, perdoando os nossos delitos. Com ele quem? Com Cristo, com Jesus. Amém? Tudo que era contrário a nós, que custava de mandamento, ordenanças, foi removido inteiramente da igreja do novo pacto. Nós vivemos hoje um novo pacto. Ele retirou toda a lei que julgava a nós. Nós vamos lendo aqui, mais na frente, nós vamos ler algumas passagens e os amados vão entender e vai abrir a mente de vocês. Nós vamos entender quando Jesus nasceu, Adão estava vivo. Não, porque se as pessoas dizem
que com a morte dele foi aniquilado o pecado, a natureza adâmica. Quando Jesus nasceu, Jesus estava vivo? Não. Quando Jesus morreu na cruz, Adão estava vivo? Não. Não significa, então, que não significa o que eles dizem, que Adão foi aniquilado na cruz. Significa, então, que ele estava falando da natureza adâmica, correto? Ele estava falando da natureza de Adão. Entendeu? A natureza adâmica. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 48 e o 49. Como foi o primeiro homem, o terreno, ou seja, ele está falando aqui de Adão. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Agora ele está falando de Cristo. O homem celestial é Cristo aqui. Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Assim como nós trouxemos a imagem de Adão, que é terreno, nós temos que trazer a imagem do espiritual, que é Jesus. Amém? Você está entendendo? Está ficando claro para você? Nós trouxemos a imagem de quem? Nós trouxemos a imagem de Adão, ou ela ficou na cruz, aniquilada ali naquele momento? Diz que nós trouxemos a natureza adâmica. Amém? Olha o que Paulo diz aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Olha só o que ele diz aqui. Porque a palavra aniquilar é tornar sem efeito. Olha o que ele diz aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por a sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém? Eu pergunto, trouxemos ou ela ficou lá na cruz aniquilada? Aqui diz que trouxemos. Então, querido, o erro diz que quer dizer a natureza adâmica que foi aniquilada na cruz. Volto aqui no versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Amém? Então, nós temos que trazer a imagem de Cristo para nós. Em outras palavras, nós temos que procurar a viver e procurar a sermos cidadãos celestiais. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que alcançar a estatura perfeita. Amém? O que isso significa? Que nós temos duas naturezas. Vocês estão entendendo agora? Nós temos duas naturezas dentro de nós. A natureza de Cristo dentro de nós e a natureza adâmica. Amém? Então é por isso que nós temos que sabermos controlar essas duas naturezas. Nós temos que pendermos mais para a natureza de Cristo. Amém? Está ficando claro? Olha o que diz Colossenses no capítulo 3 e versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ela foi aniquilada na cruz? Ou então temos que fazer o quê? Se ela foi aniquilada na cruz, nós não temos que fazer nada. Mas aqui está dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual? A natureza adâmica. O que é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão e lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Amém? Então tudo isso é a natureza terrena, é a natureza adâmica. Se a natureza adâmica tivesse sido aniquilada, como é que eu tenho que morrer para que ela, se ela está aqui em mim?
Vocês estão entendendo? Então ela não morreu, ela está dentro de nós. Olha o que a palavra diz: pois morrer a vossa natureza eterna, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, a avareza e a idolatria. Tudo isso nós vemos que Paulo, ele está dizendo de Adão, a imagem de Adão, a imagem terrena de Adão. Lembra que Paulo diz assim: como trouxemos a imagem que é terrena, é uma cópia perfeita, assim como trouxemos a imagem de Adão. Amém? Então nós temos que ter bastante cuidado nesta situação. Eu sempre digo uma coisa: se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, ele foge de nós. Mas a nossa natureza nós não podemos resistir. Quando vem esses desejos carnais a nós temos que nos apegarmos a Cristo, que é a nossa única salvação, é o nosso único Senhor e Redentor. Olha lá o que diz lá em Romanos, que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3 e 6. Diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida eterna. Então tudo aquilo que a nossa carne nos conduz a fazer, ela nos leva para a morte. Mas se nós fizermos tudo aquilo que está no Espírito, aí nós vamos ser conduzidos para a vida eterna, ou seja, para a paz. Amém? Eu quero ler também aqui, antes de ler essa outra passagem, eu quero dizer: o Evangelho, ele transforma a nossa vida. Para nós termos o temor do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida diária com Deus, uma vida de oração, uma vida se desviando de tudo que é ruim. Amém? Eu quero ler com você agora também 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 48 e 49, que diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, aqui ele está se referindo a Adão, tais são também os demais homens terrenos. Está entendendo? Assim como foi o primeiro homem, o terreno, está falando de Adão, tais são também os demais homens terrenos, ou seja, nós também somos iguais. E como é o homem celestial? Aqui ele está se referindo a Cristo. Tais também os celestiais, ou seja, se nós procurarmos ser homens celestiais, aí nós estamos nos comparando a Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Glória a Deus. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Glória a Deus. Amado, nós temos que nos livrarmos destes pecados. Nós temos que nos livrarmos de todas as tentações. Amém?
A palavra de Deus, ela sempre nos orienta, ela nos guarda, ela nos ensina. Nós devemos que deixar todas essas coisas ruins de lado, para trás, né? A cada dia, a cada instante, nós temos que mortificar a nossa carne. Todos os dias, todas as horas, nós temos que mortificar a nossa carne. Aleluia, glória Amém? a Deus. Agora você fala, dar uma palavra de incentivo. Então, eu quero dar uma palavra de incentivo para os amados. Neste momento, né, desse recolhimento, né, recolhimento social, que todos ficam em casa, e é um momento de nós procurarmos apegarmos mais com Deus, orarmos, lermos a palavra, pedir o discernimento a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque tem muitas pessoas, nós recebemos ligações, a minha esposa recebe ligações, existem várias pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil, que eles ligam para minha esposa, eu falo para nós, mas é para minha esposa, eles ligam pedindo oração, pedindo socorro, e dizendo, né, se lamentando da situação, que está com depressão, que está sentindo medo disso, daquilo, entrando em pânico. E o aconselhamento que nós damos é esse, é que leia a palavra, porque se nós clamarmos ao Espírito Santo de Deus, se nós pedirmos a Deus, através do nosso intercessor, que é Jesus Cristo, o ressurreto, Ele nos atende. Esses dias eu fiz uma oração com uma pessoa que ela estava com medo de tudo. E eu fiz a oração com ela, impulsionei a ela a praticar a fé e ter a fé genuína em Cristo. E após a oração ela melhorou, ela se sentiu bem. Então, meus amados, nós temos que, nesses dias de recolhimento social, que nós estamos confinados, mas nós temos toda a liberdade dentro da nossa casa. Isso aí. Nós temos de sair, nós temos toda a liberdade, mas nós temos que obedecer às leis, desde que ela não venha a infringir, a ser contra ao mandamento de Deus, ser contra a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que nos apegarmos a Cristo. É a oração e a leitura da palavra. Nós temos que ler a palavra e pedir a direção. Se você que está me vendo agora, me ouvindo, não tem este hábito, procure fazer. Comece a orar 2 minutos, no dia seguinte você já consegue fazer 4, e assim quando você nem percebe, você já está orando meia hora, 1 hora. Peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, porque Jesus, quando ele subiu ao céu, ele mandou para nós o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador, para nos ajudar, para nos orientar,
para nos dar direção daquilo que nós temos dúvida. Amém? Então vamos nos voltarmos para a palavra de Deus, né? Vamos meditar e nunca vamos deixar que a natureza adâmica que está dentro de nós, que ela floresça, que ela venha à tona. Esta é a luta que nós temos. Esta é a luta que nós temos nos nossos dias de hoje. E principalmente nos nossos dias, nas dificuldades que nós temos. Com toda essa tecnologia que nós estamos tendo hoje, ela nos tira a atenção. Ela é boa, agora mesmo nós estamos aqui conversando com os nossos irmãos, cada um na sua casa, na sua cama, mas nós podemos conversar através da tecnologia, através do vídeo, através da internet. Amém? Então, nós temos que ir nos livrando aos poucos destas coisas ruins da nossa carne. Porque é como a palavra de Deus diz, e o próprio apóstolo Paulo diz, que aquilo que ele queria fazer, que era o correto, ele não conseguia fazer. Mas aquilo que é ruim, que ele não queria fazer, isto ele fazia. Amém? Vocês estão entendendo? Então, aquilo que é errado fazer, aquilo que não é o correto fazer, aquilo que não edifica a minha carne, aquilo que não edifica o meu espírito, isso é o que eu faço. De repente eu estou fazendo, aconteceu, já foi. Então, nós temos que andarmos em espírito, nós temos que andarmos ligado ao Espírito, porque Deus é Espírito, e o que importa é nós o adorarmos em espírito e em verdade. Aleluia. Nós temos que fazer isso, nós temos que ter este hábito de fazer isso, nós temos que ter este hábito de ficarmos ligados diretamente com Cristo, em tudo que nós formos fazer. Existe uma maneira, procura, porque Deus, Ele usa cada um dos seus filhos, Ele usa de uma maneira. Deus me usa de uma maneira, Deus usa a minha esposa de outra maneira. Deus vai usar você de outra maneira. Eu não sei como, Deus fala comigo de um jeito, Ele fala com a minha esposa de outro jeito, Ele fala com o pastor Anselmo de outro jeito, assim também como muitos dos nossos irmãos na igreja, no ministério Chama no Altar, Deus fala com ele de outra maneira. Mas, da maneira que Ele falar com você, é dessa maneira que você tem que se relacionar com Ele. Né? Você tem que estar atento, você tem que andar na rua, ou dirigindo, ou de ônibus, eu não sei como a condição, como você se locomove nas ruas, mas você tem que estar atento, esperto. Você entra no ônibus, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, né? Porque no momento daquele pode surgir um imprevisto, pode surgir alguma coisa que venha trazer você a cometer um pecado, a cometer um deslize, a transgredir um mandamento e fazer aí, está cumprindo, fazendo o desejo da carne. Que, na verdade, esta carne, ela só nos prejudica. Amém? Glória a Deus. A paz seja com todos vós. Nós vamos encerrar agora, nós vamos orar, vamos fazer uma oração para nos despedirmos dos nossos amados irmãos. Pai Celestial, em Aleluia. Nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós te agradecemos, glorificamos a Ti por esta oportunidade que o Senhor deu a nós. Sim, meu Deus. De estarmos neste momento, nesta hora, juntamente com os nossos irmãos, aleluia, meditando na Tua palavra Sim. bendita, recebendo de Ti a direção para nós vivermos uma vida de santidade. Sim, Pai, ajuda-nos, meu Deus. Livra-nos, Senhor, do pecado, da prostituição, da impureza, da lascívia,
do desejo carnal, da avareza e da idolatria. Nós rejeitamos e renunciamos todos estes pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite e que a paz esteja com todos vocês. Esta é o meu desejo, a minha oração, este é o meu desejo, a minha oração a todos os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Até uma próxima live. Até uma próxima pregação online.